queridos. Boa tarde. Professora Tagiane aqui, passando para mais uma aula de Geografia desse 11 de março de 2021. Hoje nós vamos estudar as aulas 4, 5 e 6 do conteúdo do bloco de atividades de vocês. Tá certo? Bem, no conteúdo anterior, na semana passada, nós vimos a parte da localização do Brasil, né? Dos aspectos físicos de onde o Brasil se encontra em nível de mundo. Hoje nós vamos trazer esses estudos para a parte mais específica, para a parte mais interior do nosso país. Então, vamos entender, pessoal. A gente hoje vai estar falando especificamente sobre os diferentes Brasis que nós temos dentro de um grande espaço, né, de uma grande área que nós chamamos de Brasil, com todos os seus aspectos físicos, econômicos e sociais. Bom, primeiro itemzinho que a gente precisa entender é que o país é um grande, ele tem uma área territorial muito grande. O território do Brasil mede 8.547.404 km², e tanto no sentido longitudinal quanto latitudinal. Então, o nosso país, por ele ter essa extensão tão grande, ele tem uma diversidade muito grande de paisagens. Para a gente entender ainda um pouquinho melhor, eu coloquei esse tópico. O que é paisagem? Vamos relembrar o que nós vimos lá no 6º ano? Paisagem, pessoal, é tudo aquilo que nós conseguimos captar com os nossos sentidos. Em resumo, é tudo aquilo que nós vemos em lance de vista. Se lembram? E essas paisagens, elas são divididas em paisagens naturais e paisagens artificiais ou humanizadas. Bom, isso aí vocês lembram, eu tenho certeza, porque nós estudamos muito esse assunto, certo? Então, devido a essa grande extensão e diversidade, né, que se trata dessas paisagens, o Brasil foi dividido em regiões. Professora, mas o que vem ser uma região? Uma região, meus lindos, é uma área, um espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico. Bom, uma região, pessoal, ela se trata mais de uma elaboração mental, certo? Por exemplo, quando a gente quer pegar parte de um todo, então nós costumamos chamar isso de região. Ok, professora. Então, vamos lá. Agora, meninos, vamos ver aqui o processo de divisão dessas regiões do nosso território brasileiro. Professor, a partir de quando o homem começou a dividir esse todo, que é o nosso Brasil, em pedaços para melhor administrar? Palavrinha legal, administrar. Essa foi a lógica, crianças, que os nossos colonizadores encontraram para começar as primeiras divisões. Sempre foi no sentido administrativo. É melhor gerir o espaço, gerir os recursos. Então, a primeira divisão que nós tivemos aqui em nosso território foi o chamado Tratado de Tordesilhas. Acredito que vocês vão se aprofundar bastante na disciplina de História, mas vamos lá a um breve comentário aqui. Bom, o Tratado de Tordesilhas, ele se deu quando os reis, né, da Espanha e de Portugal, que eram os colonizadores, que foram os colonizadores daqui da América do Sul, eles decidiram dividir essas terras, né, de suas posses. Então, por esse Tratado de Tordesilhas, que era uma linha imaginária que dividia esse hemisfério sul aqui, pegando todas as partes que estavam a leste, eram de domínio do rei de Portugal, e todas as áreas que estavam a oeste eram de domínio do rei da Espanha. Ok, professora, então a senhora está querendo dizer que a primeira divisão que o Brasil teve foi em duas grandes regiões. Tudo que ficava a leste, o Brasil pertencia a Portugal, e pegou praticamente o Brasil aqui, ó, bem no meio, de norte a sul. E a outra parte era administrado pela Espanha? Sim.
Lá na frente a gente vai ver o quanto isso refletiu na nossa língua, na nossa cultura. Ok. Posteriormente, o rei de Portugal, ele era difícil a administração dessas terras. Então, ele doou parte dessas terras, doou entre aspas, né, gente? Ele doou para amigos, né, famílias importantes, parte dessas terras. Olhem a divisão aqui, chamando isso de capitanias hereditárias. Professora, por que hereditárias? Porque quando o pai ou o chefe, né, o cuidador dessa capitania morria ou algo acontecia, ele era passado para os filhos, para os netos e daí adiante. Até aqui está entendido? Vamos adiante. Depois, pessoal, quando o Brasil já não estava mais de posse nem de Portugal e nem da Espanha, mas já era um país livre, né? A primeira divisão que foi feita do Brasil em si, como nós conhecemos hoje, dentro do nosso território, foi feito pelo IBGE. A primeira foi em 1913, mas ela ainda não era oficial, mas já era conhecido, se conhecia o nosso território pelas 5 grandes regiões: o norte oriental, o norte setentrional, a região central, a região oriental e a região meridional. Essa foi uma divisão de 1913 com o intuito de melhorar o entendimento que se tinha da geografia naquela época. Porém, a primeira divisão oficial do IBGE foi essa aqui de 1945, tá? Nessa divisão aqui, pessoal, vocês observem esse mapinha aqui, já vai mudar bastante, né? Nós já não temos mais apenas 5 regiões aqui para ser estudada e compreendida, mas nós já temos mais regiões aqui, né? Nós já temos 7 regiões. Ok. Porém, em 1970 é a configuração mais próxima do que nós conhecemos hoje, pessoal. Essas regiões já foram aprimoradas, né? Elas foram agrupadas de acordo com determinados critérios. Os critérios que o IBGE utiliza para o agrupamento dos estados em regiões, pessoal, é sempre critérios físicos, ou seja, clima, relevo, vegetação. Então, ele leva em conta esses critérios físicos e aí agrupa os estados por regiões, tá? Que, como eu falei lá no início, são partes de um todo. Então, aqui em 1970, nós vamos ter as nossas 5 grandes regiões brasileiras. Mas com a Constituição de 1988, né, houve algumas alterações. Por exemplo, observe, aqui era só o estado do Mato Grosso e aqui era só o estado de Goiás. Na nova legislação, né, com a nossa nova Constituição, Mato Grosso foi dividido e o Tocantins e o Goiás também foi dividido. Então, aqui entrou Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e aqui ficou o Goiás e o mais novo estado, que nós iremos falar na nossa próxima aula, só dele, o nosso estado lindo do Tocantins. Beleza? E esse aqui é o mapa na nossa configuração atual, é o que nós utilizamos pelo IBGE, da divisão, né, geográfica, divisão física do nosso grande Brasil. Beleza. Então, essas 5 grandes regiões, vamos dar uma olhadinha nelas e entender um pouquinho sobre cada uma. Olha, a região centro-oeste, ela é constituída por 3 estados. Nós temos o estado do Mato Grosso do Sul e o Goiás. Professora, mas se o Tocantins foi dividido do Goiás, por que o Tocantins não entra aqui no centro-oeste, ficou juntinho com ele? Meninos, como eu falei, o IBGE utiliza muito os critérios físicos e o estado do Goiás já tem características mais parecidas fisicamente, né, de clima, relevo e vegetação com a região norte e não com a região centro-oeste. Por esse motivo, ele não entra aqui na região centro-oeste. Certo. Então, a região centro-oeste é constituída pelos estados do Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, como eu já falei, e o Distrito Federal. O Distrito Federal é essa bolinha amarela aqui, que vocês estão vendo, que fica dentro do estado do Goiás, tá? Essa região toda, né, a junção, a soma desses 3 estados e mais o Distrito Federal, ele totaliza uma área de 1.604
852 quilômetros quadrados, e nesses 3 estados juntos moram aproximadamente 14 milhões de pessoas. Ok? Então, Centro-Oeste já foi. Agora vamos para a região Nordeste, meninos. A região Nordeste, pessoal, ela é formada pelos estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Pernambuco, de Alagoas. Olha esse pequenininho aqui. É o estado de Sergipe, é o menor estado brasileiro, e a Bahia. Então, esses 9 estados juntos aqui formam a nossa grande região Nordeste, pessoal. Essa região Nordeste também ela é caracterizada pela seca, né? Porque a maioria dos estados aqui fica dentro do nosso sertão brasileiro, e chamado de sertão nordestino. Ocupa uma área de 1.556.001 quilômetros quadrados e moram aproximadamente 53 milhões de pessoas. Né? Os estados eu já falei para vocês quais são e vamos passar para a próxima região. Mais um estado compreendido, professora? Agora, meninos, vamos para a nossa grande região norte, né? A região norte, quando a gente fala de região norte, nós imediatamente vem em nossa mente a diversidade, né? As grandes árvores, os grandes rios. Então, essa região norte é também a nossa maior região brasileira em território. É formado pelos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, né? Tudo isso junto ocupa uma área de aproximadamente 3.851.560 quilômetros quadrados, né? E, nossa, cobriu aqui. Bom, já visualizamos no mapa a nossa região norte também. Vamos para a penúltima, que é a região sudeste. A região sudeste é formada pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vivem nesses 4 estados juntos aproximadamente 80.300.000 habitantes, né, distribuídos numa área de 927.286 quilômetros quadrados, e é a região mais desenvolvida industrialmente, tecnologicamente também, tá? Mais um estado aqui. E agora vamos para o nosso último, que é a região sul. A região sul é formada por 3 grandes estados, que é o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né, ocupa uma extensão territorial de 575.316 quilômetros quadrados. E nesses 3 estados juntos moram 27.300.000 habitantes aproximadamente, e ela é a menorzinha das regiões brasileiras. Ok, professora, eu já entendi que o nosso Brasil foi dividido por regiões e que essas regiões têm características parecidas, por isso que os estados foram se juntando e formando essas regiões. Bom, e daí, lá no textozinho de vocês, como nós vamos responder as questões de 7 a 12, nessa parte, pessoal, também está falando sobre a multiplicidade dos Brasis na versão de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, pessoal, ele foi um professor, sociólogo, escritor, e ele costumava analisar o Brasil não apenas pelas características físicas, mas pelas suas características étnicas, culturais, e aí ele dividia isso em regiões. Então, ele criou, né? Ele desenhou esse mapinha aqui, mostrando para a gente como que o Brasil seria dividido, basicamente, se nós levássemos em consideração as diferenças de raças e de culturas de um povo. Então, ele dividiu o Brasil também em 5 grandes regiões. Aliás, ele dividiu em 6, tá? Não, em 5 mesmo, desculpem. Então, para começarmos aqui, ele chama de Brasil crioulo. O que seria o Brasil crioulo, pessoal? Seria essa partezinha aqui, ó, que eu estou passando com o meu mousezinho. O Brasil crioulo seria formado por negros e mulatos dos engenhos nordestinos, lá no período da cafeicultura,
que nessa região aqui do Recôncavo Baiano, que vai até aqui no norte do nosso país, tá? Então ele se refere basicamente à miscigenação que ocorreu no nosso Brasil. Ele analisa pelos povos que já estavam aqui, que eram os indígenas, e pelos povos que aqui chegaram. Então ele analisa essa formação e ele foca muito, não, como eu falei, nos aspectos físicos, mas nas paisagens humanas, né? No jeito das pessoas, na forma como as pessoas constroem suas casas, como elas vivem, como elas adquirem, como elas movimentam a sua economia, de como os seus ritos, a sua religião. Então ele analisa todos esses aspectos sociais, tá? O Brasil caboclo aqui é essa parte maior, é esse povo, é uma miscigenação de índios e homem branco, já miscigenado também, que veio para a região norte para trabalhar na época do ciclo da borracha, né? O Brasil sertanejo é essa parte aqui mais ao norte do nosso país, é um povo que, desculpem, mais ao centro do nosso país, é um povo que trabalhava ou que tinha uma cultura mais voltada para o gado, né, para o pastoreio, para a agricultura. O Brasil caipira é essa outra partezinha aqui no norte, né, onde hoje é parte da região nordeste, no nordeste do nosso Brasil, e é um povo que tem um tipo de trabalho mais para sua subsistência, né? E aqui no nosso slide do lado não entrou, mas o Brasil sulista se trata mais dos imigrantes, dos europeus que aqui chegaram no final do século XVIII, no início do século XIX, durante o século XIX e início do século XX. Então, esses povos eram os italianos, os alemães, né? Todos aqueles povos que foram chegando lá da Europa, eles se instalaram mais aqui na nossa região sul do Brasil. Então, eles têm uma cultura, a cor deles é diferente, a forma deles viverem é diferente. Então, os Brasis de Daci Ribeiro se trata disso, se trata dessa formação étnica e cultural do nosso território brasileiro. E o brasileiro, né? O novo brasileiro, que é a mistura de todas essas raças, do índio que aqui estava, dos negros que chegaram para trabalhar como escravo, né? Nas lavouras no início do Brasil, dos vários povos europeus colonizadores que aqui chegaram e depois dos novos europeus que também se instalaram. Então, tudo isso misturando e dando forma, hoje deu origem à identidade do nosso brasileiro. Tá certo, meus queridos? Bom, por hoje a nossa aula é isso. A gente vai aprofundar mais na próxima semana. Nossa aula vai ser um pouco mais extensa, né? Eu não quis misturar muitos conteúdos hoje. E vocês vão responder as questões de 7 a 12 do bloco de atividade de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!